Bom dia, pessoal. A minha equipe ficou com o tema Ecologia Dinâmica de Populações. A equipe é formada por 5 componentes: Araceli, Jean, Kathleen, Mike e Sayomara. Eu vou fazer um resumão e primeiro eu vou falar sobre o que é ecologia. A ecologia é o estudo científico das interações entre os organismos e seu ambiente. A ecologia procura integrar abordagens focadas em níveis de organização diferentes, tais como o estudo de indivíduos, de população, de comunidade e de ecossistema. A dinâmica populacional é a parte da ecologia que estuda as variações de ocorrência de indivíduos da mesma espécie e procura definir as causas dessas variações. Para um estudo de populações, alguns conceitos são importantes, como o caso da densidade, que se refere a essa primeira imagem aí, sendo definido o número de indivíduos de uma determinada área. Essa fórmula aí, ela define o número de indivíduos de determinada área, que a fórmula é densidade igual ao número de indivíduos da população sobre a unidade de área ou unidade de volume. E também existe 4 fatores que influenciam muito na densidade, que são esses aí da segunda imagem, que é a imigração, a natalidade e a mortalidade. O que é uma população? Uma população, como a gente está vendo aí nas duas imagens, uma população é constituída de indivíduos de uma espécie numa dada área. Vários indivíduos da mesma espécie em uma mesma área. Cada população vive principalmente em manchas de habitats adequados. Ou seja, o número de indivíduos de uma população pode variar com o suprimento de alimento, a taxa de predação, a disponibilidade de lugares para ninhos, como aí na segunda imagem, né, tem as aves. Se não tiver disponibilidade para ninhos, elas têm que ir para outro lugar. E outros fatores ecológicos que também tem naquele habitat. Bom dia a todos. Dando continuidade, falar um pouco dos fatores abióticos e bióticos presentes na dinâmica de populações. Os fatores abióticos são influências que os seres vivos recebem em um ecossistema, sejam eles aspectos físicos, químicos ou físico-químicos, que a luz, o vento, a temperatura, como ilustrado nessa imagem abaixo, que a gente sempre tem no nosso dia a dia. Diversos fatores podem afetar o número de organismos de uma população. O excesso ou a falta de um fator abiótico pode limitar ou impedir o crescimento de uma população, ainda que todos os outros fatores estejam na faixa da tolerância ideal ou próxima a ela. Tendo em vista isso, tenho dois exemplos claros da falta desse fator, que é a falta de água no deserto, que limita o crescimento das plantas, ou até mesmo um fazendeiro que plante milho em um solo pobre em fósforo, mesmo que os níveis de água, potássio ou de outros nutrientes estejam ideais, o milho ele deixará de crescer depois de consumir aquele fósforo oferecido no solo. Passa aí, por favor. Temos os fatores bióticos, que são todos os seres vivos de um determinado ambiente, e esses fatores, temos alguns deles que são reguladores, que são a disponibilidade de espaço, disponibilidade de alimento, clima, alterações na estrutura do ecossistema, e esses 4 últimos são tidos como um dos principais, que é o predatismo, parasitismo, competição intraespecífica e competição interespecífica. Passa aí, por favor. Nessas duas imagens eu tenho a competição intraespecífica e o predatismo. No predatismo, a relação entre predador e presa em comunidades estáveis evolui de modo a estabelecer equilíbrio entre os indivíduos, sendo assim ocasionando oscilações conjuntas. Como assim? Nessa imagem aí do predatismo, nós temos nesse primeiro círculo os predadores e as presas. Ao longo que os predadores vão consumindo suas presas, sua população ela vai aumentando, né? E com isso as suas presas irão diminuindo. E a procura ela fica maior. Sendo assim, acaba que a taxa de mortalidade dos predadores fica maior, já que suas presas elas diminuíram excessivamente. Nós temos a competição específica,
ela determina a densidade de população em uma determinada área, pois os indivíduos da mesma espécie têm necessidade muito semelhantes para sobreviver, crescer e se reproduzir. Como neste gráfico, nós temos na linha vermelha a duração de vida, e nesse verde nós temos a fecundidade. Com o aumento da fecundidade no máximo, a duração de vida vai diminuindo, sendo que ambos acabam sendo limitados. Tanto a fecundidade como a duração de vida, elas vão diminuindo. E, para fechar, nós temos parasitismo, são mais específicos que os predadores na obtenção de alimentos, se instalando em apenas uma ou algumas espécies, e quando sua população aumenta muito, torna-se mais fácil a transferência do parasita de um indivíduo para o outro. E a competição interespecífica determina o controle da densidade das duas populações que estão interagindo, ou até mesmo a redução extrema de uma das populações, podendo levá-la à extinção. Pode passar. Bom dia. Falar um pouco sobre os fatores envolvidos no crescimento da população, né? Que são eles a imigração, a mortalidade e a natalidade. Isso é meio que óbvio, né? Que enquanto mais gente nasce e menos morre, a população irá aumentar, ou se não, quando um determinado grupo imigra para uma determinada área. Um exemplo, por exemplo, quando os nordestinos, não só os nordestinos, mas as pessoas do interior, fizeram o êxodo rural para procurar trabalho e sustento nas grandes capitais industrialistas. Porém, levando em consideração a área da agricultura, esses fatores podem variar a partir de determinadas situações. Vamos supor que um determinado agricultor comece a cultivar uma cultura que não é natural do ambiente. E isso possa levar uma determinada espécie de insetos a imigrar para essa área, onde suponhamos que não tem um predador natural. Automaticamente essa espécie crescerá exponencialmente, indiscriminadamente, sem predadores, e ela terá uma natalidade bem maior do que a mortalidade. E a partir disso pode desencadear um novo ciclo, uma nova cadeia alimentar nesse ambiente, podendo trazer em que o agricultor insira um predador para esse determinado inseto, ou se não, que predadores da região próxima possam chegar a emigrar para ter um controle e um equilíbrio de natalidade, mortalidade, alimentação, tanto da espécie de inseto como da espécie do predador. Assim criando um novo ciclo de crescimento populacional e criando uma nova cadeia desse ambiente. Passe. Bom dia, vou dar continuidade falando sobre os modelos de crescimento. Bem, há dois modelos principais de crescimento, que são o exponencial e o logístico. Para entender os diferentes modelos, são usados para representar a dinâmica de populações, essa equação aí que podemos ver na primeira imagem, que é a taxa de crescimento populacional, que é a mudança no número de indivíduos em uma população ao longo do tempo. Como podemos ver na imagem, essa equação dn sobre dt representa a taxa de crescimento de uma população em andar distante, onde o n é o tamanho da população e o t é o tempo. E o r é a taxa de crescimento per capita, ou seja, é a rapidez com que uma população cresce por indivíduo já presente na população. Como podemos ver, essa equação aí ela é bastante geral, e nós podemos derivá-las em formas mais específicas para descrever os dois modelos de crescimento, o exponencial e o logístico. No crescimento exponencial, a taxa per capita de crescimento por indivíduo de uma população, ela permanece a mesma, independentemente do tamanho da população, fazendo com que ela cresça mais e mais rápido à medida que aumenta de tamanho. Sabemos que, na natureza, as populações podem crescer exponencialmente por alguns períodos, mas elas, inevitavelmente,
serão limitadas pela disponibilidade de recursos. Já no crescimento logístico, as taxas de crescimento populacional per capita se tornam menores e menores à medida que o tamanho da população se aproxima de um máximo imposto por recursos limitantes no ambiente, que é conhecido como capacidade de suporte, que é o K. Quando a taxa per capita de crescimento, R, assume o mesmo valor positivo, independentemente do tamanho populacional, então temos um crescimento exponencial. Já quando a taxa per capita de crescimento diminui à medida que a população aumenta em direção ao seu limite máximo, então temos um crescimento logístico. Como podemos ver nessa segunda imagem, o crescimento exponencial produz uma curva em forma de J, enquanto o crescimento logístico ela produz uma curva em forma de S. Pode passar. Para entender melhor o crescimento exponencial, eu vou falar um exemplo. O crescimento bacteriano em laboratório fornece um excelente crescimento exponencial. No crescimento exponencial, a taxa de crescimento populacional aumenta ao longo do tempo em proporção ao tamanho da população. Vamos ver como isso funciona. Bactérias se reproduzem por fissão binária, se dividem ao meio. E o tempo entre as divisões é cerca de uma hora para a maioria das espécies de bactérias. Para ver esse crescimento exponencial, vamos começar colocando 1.000 bactérias em um frasco, com um suprimento ilimitado de nutrientes. Após uma hora, cada bactéria se dividirá produzindo 2.000 bactérias, um aumento de 1.000. E após 2 horas, cada uma das 2.000 se dividirá produzindo 4.000, um aumento de 2.000, e assim sucessivamente. O conceito central do crescimento exponencial é que a taxa de crescimento populacional, o aumento de número de organismos acrescentado em cada geração, aumenta à medida que a população fica maior. E os resultados, eles podem ser drásticos após um dia, 24 ciclos de divisões. Nessa população de bactérias teria crescido de 1.000 para mais de 16 bilhões. Quando o tamanho populacional N é projetado ao longo do tempo, uma curva de crescimento em forma de J se forma. Como podemos ver na imagem aqui, que o crescimento exponencial, ao longo do tempo, ela vai se formando uma curva em forma de J. Próximo. E um exemplo de crescimento logístico. Volte aí, por favor. As leveduras. Um fungo microscópico que é usado para fazer a fermentação de bebidas alcoólicas e pão. Ela produz uma clássica curva em formato de S, quando cresce em um tubo. O crescimento de levedura estabiliza quando a população atinge o limite de nutrientes disponíveis. Se acompanhássemos a população por mais tempo, ela provavelmente iria terminar, uma vez que o tubo é um sistema fechado, ou seja, as fontes de energia iriam acabar e os resíduos poderiam alcançar níveis tóxicos. Próximo. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Eu irei abordar os métodos de estimativas do tamanho populacional, tá? Depois eu irei falar um pouco sobre os parâmetros populacionais, ok? Voltando ao primeiro. Bom, pessoal, todos os ecólogos que estudam populações, eles têm interesse em conhecer o número de indivíduos de uma determinada população. Mas nem sempre é possível realizar uma contagem direta da população. Então, por isso, foram desenvolvidos alguns métodos para estimar o tamanho de população. Um dos métodos mais conhecidos é a marcação da recaptura, mas existem algumas variações nesse método.
A primeira marcação de recaptura é o índice de Lincoln-Pickers, que se baseia no seguinte princípio: se um determinado número de indivíduos de uma população for marcado e libertado na segunda captura, a relação entre o número de indivíduos que foram recapturados, e o número de total da segunda captura é proporcional à relação entre os dois números marcados. Mas, se pretender fazer múltiplas amostragens de captura, a marcação com a mesma população usa o método de Chambel, que na verdade é uma extensão do método de Lincoln-Peters. Bom, mas é claro que a estimativa populacional, não se limita apenas aos estudos de marcações de recaptura. A cada dia, novas técnicas são desenvolvidas para acessar as informações ainda mais acessíveis para facilitar os estudos, como exemplo, o uso de armadilhas fotográficas, radiotelemetria, GPS, marcadores moleculares e tags, além de programas de análise populacionais, por exemplo, o Market e o PESIC, entre outros. Faça, por favor. Bom, pessoal, a estimativa de parâmetro populacional consiste em gerar um intervalo concentrado na estimativa pontual, no qual se admite que esteja em um parâmetro populacional, entendeu? Então, a estimativa pontual é calculada a partir de uma amostra extraída da população, e a partir do processo de estimação de parâmetros, podemos realizar uma interferência dos parâmetros da população subjacente, e a partir daí, da amostra de tamanho N. Uma vez que a amostra é coletada, pode-se realizar uma análise exploratória dos dados iniciais como processo de inferência estática, ou, se preferir, a respeito dos parâmetros populacionais a partir dessa amostra. Bom, pessoal, como vocês podem ver na imagem, começa todo um ciclo da população ao processamento de dados até a teoria da probabilidade, que é todo o resultado, até a interferência, e isso assim retornando à população. Próximo. Com isso, finalizamos nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.